Olá, eu sou o Daniel Martins e eu vou contar para vocês hoje, no nosso quarto podcast, como a gente consegue ter recursos para melhorar nossas estratégias na corrida. Bom, voltando aqui, eu quero explicar para vocês então como a gente pode ter recursos na corrida. De que forma a gente pode pensar em recursos. Você que está acostumado, assim como eu já fiz, só sai para correr, não tem um planejamento, só pensou no seu horário de corrida, então você vai lá e faz, e você pensou que vai ser meia hora, 40 minutos, uma hora, enfim. Não sei como é que você faz. Mas eu já fiz muito isso, programava lá que o treino ia ser de 30 minutos e ia lá e corria 30 minutos. E estava tudo bem, e não importa o que tinha acontecido, o que ia acontecer. E aí que estava o meu erro. Aí eu comecei a planejar tudo isso, certo? E conforme isso melhorou, eu comecei a ver que durante as estratégias que eu tinha, os métodos que eu usava, né, de treinos de ritmo, fartlek, tiros, os longos, eu percebi que cada treino ocorria de uma forma diferente. Como assim cada treino ocorria de uma forma diferente? Se o treino era de ritmo, certo? Eu tinha que imaginar, ou, né, no caso, para quem já segue planilhas personalizadas, já tem lá um ritmo que vai fazer na sua prova. Né? Imagina que você vai fazer lá uma prova de 5 ou 10 km e a sua ideia é correr com pace de 5. Tá? Vamos usar isso como exemplo. Então você tem que correr com 5. Aí você vai no seu treino de ritmo. E aí você tem que correr no ritmo que você vai fazer a sua prova. Né? Se você não tem isso, que é o caso que a gente está usando aqui no grupo, eu simplesmente determino para vocês que hoje o treino é em ritmo de prova. Se é em ritmo de prova, eu imagino que eu estou numa prova e vou fazer num ritmo de prova, que normalmente é um ritmo forte, certo? E que eu vou ficar bem ofegante. E no final terminar com muito cansaço. Então, quando eu vou fazer isso, eu corro de uma forma diferente. Porque eu tenho que correr no ritmo da prova. Então as passadas são no ritmo da prova, a velocidade com que minha perna se movimenta é no ritmo da prova, e então isso se torna um treino de ritmo, ok? Então quando eu vou para um treino de tiro, eu preciso às vezes ser até mais rápido do que numa prova, né? Por isso a gente costuma falar que a gente treina acima do 100%. E normalmente também em distâncias mais curtas, como por exemplo tiros de 400 metros, tiros de 1 km, sendo que as provas são de 3, 5, 6, 10, 15, enfim, a prova que você escolheu. E aí eu corro com a passada ainda mais larga do que o habitual e eu consigo pôr uma frequência de passada mais rápida. Então a passada é larga e muito rápida porque tiro é um só vai, mesmo que depois eu faça um descanso em movimento. Ou eu vou para um longão, né? Ou para um treino de estabilização, onde é um ritmo normal, mais tranquilo, principalmente no longo, é aquele ritmo que eu consigo fazer por muito tempo. Qual é a grande diferença? É que o passo não fica tão grande, o passo fica mais normal, o ritmo também fica mais num ritmo não tão rápido, não tão aberto. E isso a gente consegue perceber as diferenças quando a gente vai de um ritmo para o outro, de um treino para o outro, certo? E aí é que é o legal. A gente passa a ir para as provas ou de repente ir para o próprio longão, onde você tem uma subida muito grande ou muito inclinada e você consegue adequar e ao mesmo tempo descansar enquanto sobe, porque você consegue um ritmo, né? Achar uma frequência de passe, uma abertura de perna mais confortável para que você chegue lá em cima, não tão ofegante e nem ao ponto de ter que parar e recuperar o fôlego ou ter que esperar a perna parar de arder. Você consegue fazer essa transição de uma forma mais bem feita, consegue durante o percurso plano ou na descida fazer com que esse ritmo cardíaco, aquela parte ofegante, né, fique mais estabilizado. E aí você começa a entender que você tem recursos para adotar estratégias melhores. Se a subida é bem curta,
Você consegue manter no ritmo, pum, passa por ela e beleza. Agora quando a subida é mais longa, você precisa ir se adaptando, né, para fazer um controle da frequência cardíaca, senão você sabe que você vai quebrar lá em cima no final dela e não vai conseguir fazer essa transição, como eu disse, da subida para o plano, da subida para a descida, e aí é que é o legal. E até mesmo na descida você consegue usar estratégias diferentes. Né? Porque se você só soltar o freio de mão e deixar ir no embalo, a frequência cardíaca também aumenta muito, e a hora que você chega num plano, sua velocidade baixa muito, e aí de repente você fica com aquela sensação que, nossa, parece que agora eu não tô indo, parece que você fica em câmera lenta, você fica slow motion, e aí isso atrapalha, e a perna também, a passada estava muito aberta, você percebe que a frequência subiu, e não é essa a intenção. Lembra, você precisa ter estratégia, você precisa fazer isso bem para que você consiga manter um ritmo, porque as corridas de maior distância, 5, 10, né, 15, a própria meia maratona, ela é uma constância. A média é melhor do que eu simplesmente sair num tiro muito rápido nos primeiros quilômetros e depois, pum, quebra. E aí o negócio fica devagar, e aí parece que não rende, aí abala o psicológico. E aí como é que fica a sua cabeça? Tentando vencer aquilo que já está fadigado e seu corpo não responde, e a frequência só sobe e cada vez falta mais fôlego, e é aí que mora o grande erro. Se você tivesse administrado isso melhor, por ter estratégias, por estar treinando com métodos diferentes, isso sim vai fazer a grande diferença para você. Eu passei esse final de semana treinando e eu o tempo todo foi um treino bem leve, bem tranquilo, tanto de corrida e o treino de ciclismo foi muito tranquilo, e eu o tempo inteiro precisava me manter tranquilo assim, então eu chegava na subida, eu não me preocupava em subir forte, em subir dando meu... Não! Eu conseguia manter aquele ritmo tranquilo. Se eu precisasse cantar uma música ali, eu cantava. Se eu precisasse falar com alguém, eu falava. Eu tenho o hábito de treinar sozinho. Sabe quando isso vai de forma bem tranquila? E aí você tá ali sozinho, às vezes você dá uma de louco, né? Canta um pedaço de uma música. Até mesmo pra você saber se você tá dentro dessa frequência de sensação de esforço, de leve, moderado, fraco. Isso vai ficando cada vez mais legal. Você consegue perceber o seu corpo. Você consegue controlar a sua frequência, você consegue ter mais um tipo de estratégia do que simplesmente pensar na passada rápida, lenta, muito aberta, muito fechada. Você passa também a ter esse controle da respiração. Entende? Tudo é estratégia, tudo é ter recurso para isso. Mas quando você só sai correr por correr e você enfrenta a subida e não sabe o que faz, você acha que você sempre tem que dar o seu melhor, e sempre força, e sempre... Não vai. Não vai, porque você não vai conseguir evoluir. Você não tem uma bagagem, um repertório de ações diferentes para estar traçando durante esse tempo com que você vai estar fazendo isso. Então, esse é o grande bacana de você treinar com métodos, de você conseguir evoluir em velocidade. Porque o que importa é o tempo final. Não importa que o primeiro quilômetro você fez com um pace de... Uau, parecia o Usain Bolt, ou o próprio Kipchoge fez lá pace de 3, grande coisa, depois quebrou e fez em pace de 6, dobrou o tempo. E aí, a média final vai dar quanto? O seu ritmo final foi quanto? Será que valeu a pena? Doeu tanto o seu corpo por quê? Porque você se esforçou demais. Faltou ar, você ficou cansado demais porque se esforçou demais, e é aí que não há evolução, não há um aumento da sua velocidade, você está estagnado, parado sem evolução, porque não vê um progresso, não vê evolução, porque também não tem um repertório, não treina essas diferentes formas de treinar. Quando você, por exemplo, faz um treino fartlek e você brinca com velocidades, você está principalmente treinando isso. E quando eu falo um treino fartlek, não é esse que você faz que saiu correr com a galera. É programar. Por exemplo, eu já passei para vários alunos meus assim, corre 1 km leve, 1 km moderado. Leve, corre solto, lento, passinho curto, descansando.
E aí você vai pro moderado. O passo já fica mais firme, a postura já muda, e aí você consegue deixar mais, acelera um pouco o coração, porque também a postura mudou, ativou mais músculo, mais parte do corpo trabalhando, maior ativação. E é aí que está a grande diferença. Você controla isso porque você quer. Você faz isso de forma proposital e o seu corpo começa a te obedecer. Então você está lá num grande esforço, você consegue, em vez de estar correndo todo, você consegue relaxar e manter aquele ritmo forte e ao mesmo tempo relaxado, economizando energia, fazendo a média da sua corrida, da sua passada, mesmo estando forte, um controle de frequência cardíaca e de sensação de esforço moderado. Entende como isso é sensacional? Porque você tem estratégia para mudar durante toda a prova, durante todo o percurso, e você pode ir mudando e sem alterar muito a sua velocidade. Mesmo no plano, você consegue dar passadas mais largas ou mais curtas e mudar a frequência de mais passos por vez ou passos mais lentos. E aí você brinca com a velocidade, você brinca com a forma de correr. E essa forma vai mudar a sua estratégia de corrida, toda a forma com que você vai elaborar como vai ser o seu desempenho numa prova. Então, essa é a grande dica hoje do 4º podcast que eu estou conversando com vocês. Como melhorar a velocidade com recursos de estratégia através de sensações. Tenham um bom dia, uma boa semana e eu volto aqui na quinta-feira falar com vocês.